a gente tem um exemplo para poder aplicar o teste do Q quadrado. Então, olha, primeiro, antes de entender o que é o teste do Q quadrado, vamos entender o exemplo base no geral. Para estudar a efetividade de uma determinada droga no alívio de dor após instrumentação endodôntica, né, tratamento do canal, o cirurgião dentista faz um experimento. Antes do procedimento clínico, ele administrou 2 comprimidos de placebo para 50 pacientes. Esse primeiro grupo é o grupo de controle, né? O grupo que ele vai acompanhar para poder verificar se vai ter algum tipo de reclamação com relação à dor, né? Depois do tratamento. E depois ele aplicou mais 2 comprimidos, né? Só que agora para outros 150 pacientes que também vão passar pelo mesmo procedimento. Então, seria o grupo tratado. Tenho 2 grupos, grupo controle e grupo tratado, e vou efetuar o trabalho, então, em cima de 200 pessoas, né? Os comprimidos foram adicionados em envelopes codificados para que o paciente não soubesse se estava tomando a droga, né, em um teste para o alívio de dor, se estava tomando apenas o placebo, que não possuía nenhum princípio ativo a esse tipo de tratamento. Os dados estão quantificados na tabela seguinte. Então, ó, reparem que para esse tipo de elemento, né, para esse tipo de estudo, eu tenho que conseguir quantificar. Tenho 200 pacientes, eu vou quantificar o resultado. Se eu conseguir quantificar o resultado, eu vou ter que determinar em forma de uma tabela. Mas antes de quantificar, eu preciso de saber o quê? De saber qual que é a hipótese da nulidade e qual que é a hipótese alternativa. Qual que seria a hipótese da nulidade nesse caso? Seria eu falar que o tratamento da dor, né, com relação aos comprimidos, não tem diferença quanto a ele tomar o placebo ou a própria droga. Mas se o cara tomar o placebo e ter o mesmo efeito da droga, é porque a droga não faz efeito. Então não há diferença, né, não há uma probabilidade maior com relação ao tratamento por meio desses 2 elementos, tá? Aí eu aceitaria a hipótese da nulidade, caso isso ocorresse. Caso isso ocorresse, tá? Tem a representação aqui, fui lá e fiz o teste. Como que eu fiz o teste? Fui lá e executei, né? Fiz os experimentos, coletei lá por meses e tal, e anotei isso aí. Normalmente, se vocês estivessem com prontuários, né, que vocês estivessem com algum tipo de informação que pudesse ser aceita, vocês já teriam isso aí quantificado por meio de dados secundários. Senão, seria vocês coletando mesmo. Então, variável 1, qual que seria essa variável 1? O grupo com as duas características, controle tratado, né? Controle tratado, né? Seria essa primeira variável. E variável 2, o grupo que relata ou não a dor, né? Tem 2 tipos de variável. Ou a pessoa pode estar, se está no grupo controle, relatar ou não dor, ou ela pode estar no grupo tratado e relatar ou não a dor. Essas são as 2 possibilidades. E aí eu vou definir para vocês um elemento muito importante nessa base aqui. Qual que é esse elemento? O elemento se chama grau de liberdade. Grau de liberdade. O que significa grau de liberdade? Grau de liberdade é a quantidade de variáveis que você possui, quantas variáveis eu tenho ali, né? Vou chamar de n menos 1. Para o Q quadrado, dessa forma que a gente está vendo aqui, se eu estiver representando ele na forma de uma tabela 2 por 2, que é justamente essa aqui, ó, 2 por 2, eu tenho dois grupos apenas e 2 possibilidades de resposta apenas, eu só tenho 2 variáveis. Se eu só tenho 2 variáveis, o grau de liberdade vai ser n menos 2 menos 1, que dá 1. Então, para esses testes que a gente vai ver aqui, a palavra grau de liberdade vai ser apenas 1. 1 grau de liberdade. Por quê? Ou a pessoa vai estar neste grupo aqui, ou ela vai estar neste. Se ela não estiver nesse, quantas opções ela tem para poder assumir no estudo? Apenas mais uma opção. Se ela estiver nesse, ela só tem mais uma opção para poder assumir nesse estudo, que seria esse daqui. Então, essa seria a quantidade de representações, né, a quantidade de liberdade que a pessoa tem para poder caminhar na sua pesquisa. Nesse caso, ela só tem uma liberdade, ou ela está em uma ou ela está na outra. Tá? Tá, vamos lá. Então eu vou começar meu estudo, né? Vou começar a executar meu estudo, coletei tudo, vou ter que determinar quem que é a hipótese da nulidade e a hipótese alternativa. Hipótese da nulidade pra gente é a probabilidade de relatar dor depois do tratamento, né? Do tratamento endodôntico, não depende do paciente ter recebido a droga ou não. Se ele, de fato, tomar o comprimido ou o remédio relatador do mesmo jeito,
É porque no tratamento não tem efeito, então a probabilidade é a mesma. Seria a igualdade lá que a gente já tinha trabalhado, né? E a hipótese alternativa, o que eu quero comprovar, a probabilidade de relatar a dor após o tratamento muda se o paciente tiver recebido a droga. Ou seja, nesse sentido aí, eu estou até trabalhando com um teste, uma representação de um teste estatístico, né, bilateral, ou seja, pode mudar para melhor ou pode mudar para pior também, né? Porque aí eu não coloquei é melhor ou pior, eu só falei que muda, pode ser que o paciente viesse sentir ter efeitos colaterais. Ah, professor, mas a gente pode considerar isso? Sempre quando eu estiver fazendo um teste bilateral, vocês têm que entender que a possibilidade do resultado é para mais ou para menos. A informação final vai ser com base nos dados. Se nos dados lá você vê que o paciente não está sentindo nenhuma dor, ou seja, no resultado final lá não teve quase nenhum questionamento, aí você tem um resultado que é positivo. Então vamos lá. Aí eu vou ter a tabela do Q quadrado. O Q quadrado, então, o teste do Q quadrado nesse sentido, para eu executar dessa forma aí, ele tem que estar com essa cara aí, ó. Ter a variável y é x, seria o grupo, a variável y seria sentir ou não a dor, né? E aqui eu vou configurar como A, B, C, D. Se eu somar A mais B, eu tenho o total A mais B aqui. Se eu somar C e D, C, D. Se eu somar A, C, A, C. Se eu somar B, D, E, D. A fórmula do Q quadrado é muito intuitiva. Olha o que eu vou fazer. A vezes D menos C vezes B eleva ao quadrado e multiplico por N. É só seguir o passo a passo. Assim, na prática, se vocês forem ver assim com relação até mesmo até aquele tópico de distribuição de frequência relativa, aquilo lá talvez fosse mais chatinho do que isso aqui. Por quê? Porque aqui é só você Ctrl C, Ctrl V. Ó, pego o A, coloco aqui, multiplico, depois subtraio, elevo ao quadrado e multiplico por N. Pronto. E a parte de baixo é eu multiplicar esse por esse, por esse, por esse. Multiplicar a soma de todos os elementos que eu possuo, né? Então, multiplico o resultado aqui, esse resultado, por esse, e eu vou ter a divisão de baixo. Tá, vamos lá. Peguei o meu relato de dor, né? A quantidade de pessoas que tem aqui, tá no grupo controle e relatou ou não a dor, aqui. Peguei o grupo tratado, relatou ou não a dor, tá aqui. E aqui eu tenho os totais, né? Então eu faço o valor do Q quadrado, que é dado pela fórmula aqui, vai ser eu fazer AD vezes CP, né? E depois ir lá e multiplicar todos esses elementos. Então AC, BD, AB, CD. Pronto, fiz a multiplicação, tem um resultado que é pertinente. Então, vamos lá, fiz a multiplicação, esse vezes esse, menos esse vezes esse, vezes 200, que é o total, e dividir agora pela multiplicação de todos os elementos. Multipliquei aqui, encontrei aqui o meu elemento final. E aí eu tenho aqui o meu resultado, né? Esse resultado aqui que é o valor do resultado do quadrado. Então o resultado do Q quadrado calculado foi de quanto? 3,49. É 429. Aí você pode falar assim, tá, professor, então encontrei o resultado aí do Q quadrado calculado, né? A partir desse elemento aí. O que eu devo fazer agora, né? Com relação a isso? Ah, você fez o produto todo, achou o resultado, você vai chamar esse resultado aí que você tem, que é o quê? Q quadrado, né? Se a gente colocar aqui como base, travou o vídeo aqui. Se travar o áudio, vocês falam, tá, pessoal? O Q quadrado calculado, né? Foi o calculado da estatística. Eu acho que do trabalho de vocês, eu vou até pedir para vocês calcularem o Q quadrado. Fica até melhor, né? Que só dizer lá. Vou até colocar aqui para vocês, para poder dar um resultado legal. Realize o teste do Q quadrado. Fica mais fácil, que é só vocês pegarem esse vídeo aqui e fazerem, né? Ó, então vamos lá, professor. O que eu faço aqui? Multiplico esse vezes esse vezes esse, levo ao quadrado, multiplico por n, depois divido pela soma de todos, né? Que seria o quê? Esse vezes esse vezes esse, eleva ao quadrado, diminuo pela soma de todos os números que eu possuo, né? Seria o total lá que a gente vai ter. E aí vou lá e tenho o resultado, né, como base aqui para minha pesquisa no geral. Então,
se eu tomei como base essa ideia aqui, agora, eu já tenho o Qi quadrado calculado, né? Que é de 3.429. Aí, vocês lembram? No exercício, Pode falar? você vai querer somente cálculo do Não, Qi calma, quadrado? calma. Aí olha só, aqui eu fiz o cálculo do Qi quadrado. Lembra que eu falei que agora ficava mais fácil, que no começo era um pouco apertado e no final ia ficando mais facinho? Por quê? Agora é mais intuitivo, você já tem a teoria bem consolidada, você já vai acumulando tudo isso. Então, ó, tem o valor do Qi quadrado calculado, né? Aí o que que eu preciso saber agora a partir desse valor do Qi quadrado calculado? Eu preciso saber o nível de significância. Qual que é o nível de significância que você vai adotar? Ah, vamos colocar o alfa. Qual que é o nível do alfa que você vai adotar? É 5%? Ou seja, qual que é o valor do erro aceitável? 5% de erro? Então, esse alfa aqui é o máximo do valor do erro que eu vou aceitar para minha pesquisa. Então, eu vou colocar aqui que minha pesquisa tem erro de 5%. Então tá, se é 5%, a gente vai considerar esse 5% de base para nossa base. Então, o Qi quadrado calculado foi esse. O valor do erro aceitável foi esse aqui de 5%. E aí agora eu tenho que encontrar o Qi quadrado tabelado. Quanto que vale o Qi quadrado tabelado? Eu não sei quanto que vale o Qi quadrado tabelado. Vamos lá para a tabela. A gente vai puxar a tabela, né? Tabelinha, tá? Aí, ó, a gente viu que para o Qi quadrado com uma única tabela 2 por 2, né? O grau de liberdade é sempre 1. Então, o que vai variar aqui é o quê? É o erro. Se for 5%, 3,84. Se for 1, 6,64. Ah, professor, mas se fosse 3? Aí existe uma tabela do Qi quadrado, vocês podem encontrar na internet, qualquer lugar que vocês procurarem, que tem infinidade de percentuais de erro que vocês vão determinar, né? Aqui é só como base para os principais, 5, 10 ou 1%. Mas existe a 3, existe a 2, existem tabelas para os erros que vocês colocarem para sua pesquisa. Então, olha, a 5%, o valor que eu tenho do Qi quadrado, um grau de liberdade de 1, o alfa de 5, ou do Qi quadrado deu quanto? 3 ponto. 3,4. Então aqui, ó, 3,84. Beleza? Quadrado calculado, Qi quadrado tabelado. Aí é que vem a nossa regra. Ó, agora, né, você vai comparar a sua regra. Aí você vai vir aqui para o teste do Qi quadrado. Ó, o que diz o teste do Qi quadrado? E o valor calculado da estatística. Quem que é o valor calculado da estatística? Qi quadrado, tabela, calculado, né? For menor do que o valor crítico da tabela, não rejeite a hipótese da nulidade. O nível de significância estabelecido. Então, se eu vier aqui agora no meu elemento, aqui no meu Qi, e ver aqui, ó, qual que é o valor do Qi quadrado? 3,42. Esse aqui é o calculado, né? Qual que é o valor do erro permitido? 5%. Qual que é o valor do Qi quadrado tabelado? 3,84. Certo? Então, calculado, tabelado. Agora, a esse nível de significância, se isso aqui for menor que isso, eu não rejeito. E é menor. Se é menor que isso, eu não vou rejeitar. Aí você fala, pô, então não vou poder rejeitar esse erro? Não, não vai poder rejeitar. Agora, pensa o seguinte, galera. Vamos imaginar, né, que o erro não tivesse sido 5%, que o meu erro fosse quanto? 10%. Então, vamos lá. Se o meu alfa agora não fosse 5%, se o meu erro fosse 10%, vamos lá. Alfa igual a 10%. Quanto que seria o Qi quadrado tabelado? 2,71. Eu rejeitaria, no caso. Aí com 10%, eu vou, ó, o valor que eu tenho do Qi quadrado calculado é 3,49. É menor? Não, é maior. Aí, ó, se for maior, aí você vai olhar e vai falar, pô, é maior? Então, se for maior, o que que eu vou fazer? Se o valor calculado da estatística for maior do que o valor crítico tabelado, rejeite a hipótese da nulidade a favor da
hipótese alternativa ao nível de significância estabelecido. Então, é justamente isso. A gente fundamenta com duas hipóteses: hipótese da nulidade e hipótese alternativa. Hipótese da nulidade é aquilo que a gente não quer comprovar na nossa pesquisa, que contraria a nossa pesquisa. Hipótese alternativa é aquilo que a gente quer comprovar. Conseguir comprovar, estabelecer o nível de significância possível, né? Eu vou agora conseguir calcular o meu termo, né? Fazendo isso aqui, fazendo tudo com base, seria justamente determinar aqui qual que é o erro permitido, 5, 10 ou 1%, né? E nesse caso, como o nosso valor tabelado ele é menor do que o valor calculado, aí eu poderia rejeitar. Então, a 5% eu posso rejeitar? Não. Vai ser o resultado do nosso teste aqui, né? A 5%, ó. A 5%. Na tabela do Q quadrado para o nível de significância 5% e com 1 grau de liberdade, encontra-se o valor de 3,34. Como o valor do Q quadrado 3,9 é menor do que 3,34, não rejeita a hipótese da liberdade. Portanto, Professor, pode falar. então a 5% H0 e a 10% posso rejeitar H0 e H1. Isso, você pode rejeitar H0 a favor de H1, se tivesse a 10% de erro. A 5% Sim. não. Entendeu? A resposta final ó, seria justamente eu indicar a hipótese da nulidade. A probabilidade de relatar dor depois do tratamento é a mesma para os pacientes que receberam ou não a droga. Né? A droga que a gente está trabalhando como base. Aí você pode falar, ó, professor, fiz aqui, tem aqui o meu teste do Q quadrado. A gente tem que lembrar que o teste, né, que a gente vai estar trabalhando, tem certas restrições, então eu posso trabalhar com uma amostra. Quando a gente for trabalhar com quadrado, a gente tem que ter uma amostra maior do que 20 elementos. Se for maior e menor que 40, a gente tem que ter algum tipo de restrição, mas normalmente quando a gente trabalha com teste do Q quadrado, a nossa representação dele sempre vai ser maior do que 50, 100. A gente está quantificando dados, né? A gente trabalha com esse elemento, a gente precisa de dados bem expressivos, tá vendo? 200 pessoas, lá no trabalho tem mais de 1.000, então a gente precisa aí de dados que são bem expressivos, né? Dados que dão resultados bem expressivos para o nosso fundamento, tá? Então, aqui, por relação a essa restrição, né, tem até no livro aí como base de vocês, mas é apenas como uma possibilidade para vocês estarem vinculando aí o teste de vocês, caso vocês estejam para pequenas amostras. Mas para pequenas amostras não seria o caso do próprio Q quadrado para a gente ter como execução. Existe um coeficiente que se chama coeficiente de Joule, que vai trazer para a gente uma possibilidade da definição de como que a gente pode calcular, dar uma associação melhor ao teste do Q quadrado, ou seja, trazer um resultado que seja mais comprovatório para o teste do Q quadrado. Então é uma outra forma, que nada mais nada menos que consiste no produto da diferença pela soma. Então eu faço AD menos BC e depois AD mais BC, né? Aqui. Esse resultado, no final, vai me trazer uma associação em 5 níveis. 1, menos 1, 0, ou na faixa de 0 até 1, ou na faixa de menos 1 até 0, para a gente ter aí as possibilidades de associação. É como se fosse um coeficiente de correlação entre essas duas variáveis. É só uma forma de vocês estarem colocando um valor a mais no Q quadrado. Precisa disso? Não. Você pode encontrar na literatura alguma coisa que fala do coeficiente de Joule. Eu trouxe para vocês para deixar como elemento aí, que é nada mais nada menos que você fazer o produto pela soma. Ah, professor, por que isso não tem trabalho? Tinha no trabalho as 3 questões para vocês ficarem fazendo isso, mas normalmente eu falei com você, né, eu tomei a liberdade de fazer um trabalho que é mais voltado para aplicação direta e para vocês ficarem com o essencial, do que provavelmente dito para vocês simplesmente irem lá e ficarem executando continhas, continhas, continhas e depois não tirarem nada disso, né? Então, o coeficiente de Joule é um tipo de associação que a gente pode executar, uma associação onde você calcula a partir dos dados tabelados do Q quadrado e você vai lá e dá um upgrade na sua resposta. Além de eu conseguir rejeitar a hipótese de nulidade, eu ainda posso falar que essas duas variáveis estão associadas de forma positiva ou negativa, ou perfeita positiva ou perfeita negativa. Perfeita positiva que quer dizer o quê? Que todo aumento da variável A pode levar ao aumento da variável B. Ou toda redução da variável A pode levar à redução da variável B. Perfeita negativa, então, é a oposição. Se eu aumento A, eu reduzo B.
Se eu aumento B, eu reduzo A. Essa contrapartida da representação da subtração a gente pode medir com esse tipo de coeficiente que passa aí pelo Qi quadrado. Aí tem mais um exemplo agora, olha, o teste do Qi quadrado. Com base nos dados apresentados na tabela a seguir, teste a hipótese de que a proporção dos recém-nascidos defeituosos é a mesma para qualquer que tenha sido a época que a gestante foi atacada pela rubéola. O alfa aí é o nosso máximo do erro permitido. Então, olha, até o terceiro mês eu tenho uma possibilidade aqui na representação da condição do feto, do nascimento do feto, até o terceiro mês, 36, normal 14 com algum tipo de defeito, né? Depois do terceiro mês, normal 51 e com algum tipo de defeito 3. Aí, ó, se eu analisar essa tomada aí de base, né, eu já consigo ter um viés para onde que vai seguir, né? Existe uma diferença, eu preciso comprovar estatisticamente que essa diferença existe, há um erro de apenas 1%. Então, quando eu começo a minha pesquisa, se for uma pesquisa que eu estou executando, eu vou escolher o erro. Se for uma pesquisa que outra pessoa já começou a executar, eu estou dando continuidade, ou de fato eu quero tomar como base alguma coisa com relação a isso, eu vou escolher esse alfa. Nesse caso aí, o alfa que a gente tem como base, ele é de 1%, tá? 1%. Então, alfa de 1%, e aí eu preciso de executar a partir daí as duas hipóteses, hipótese da nulidade e hipótese alternativa. A hipótese alternativa para a gente e a hipótese da nulidade vão partir do mesmo princípio, eu determinar e verificar se vai existir correlação entre o ataque da rubéola com o tempo em que eu tenho a gestante, né? O tempo que a gestante está, tempo de que a mulher ficou grávida, então, antes dos 3 meses ou depois dos 3 meses. Se vai ter alguma relação entre a época, né, em que a rubéola atacou. Então, nulidade. A probabilidade dos recém-nascidos defeituosos é a mesma em qualquer que tenha sido a época que a gestante foi atacada. A mesma. E está contradizendo o que eu quero comprovar. Eu quero comprovar que existe diferença entre ela ser atacada no início da gestação ou no final. A probabilidade de recém-nascidos defeituosos depende da época que a gestante foi atacada. Probabilidade, né? Dependendo da época, hipótese alternativa, que é o que eu quero comprovar. Qual que é o nível de significância? 1%. Então, eu quero executar essa pesquisa e ter apenas 1% de erro. Vou executo o teste do Qi quadrado, tenho os dados tabelados, fui lá, executei o teste do Qi quadrado, né? Encontrei esse valor de 9,56. O 9,56 é o valor do Qi quadrado calculado. Qi quadrado calculado igual a 9,56. Vou colocar aqui como base. Né? A 1%, né, de representação, esse nível de significância que eu tenho para o Qi quadrado a 1%, valor que eu tenho para o teste de quanto? 6,64. Então, eu posso falar que o Qi quadrado tabelado é igual a quanto? 6,64. Então, o calculado é maior que o tabelado. Se o calculado, né, se o valor do Qi quadrado calculado é maior, então eu posso de fato ir lá e digitar a hipótese da nulidade. Na tabela do Qi quadrado, para 1% e 1 grau de liberdade, tem-se o valor de 6,64. Com o valor calculado de 9,56 é maior do que o 6,64, conclui-se que a proporção dos recém-nascidos com defeito é maior quando o ataque da rubéola ocorre nos 3 primeiros meses de gestação. Quando eu afirmo isso, eu acabei de rejeitar quem? A hipótese da nulidade, que falava que era o contrário. Consegue concluir, né, que o Qi quadrado serve como base justamente para isso? Eu ter uma representação, eu tenho uma tabela 2 por 2 assim, preciso de fazer a continha, chegar no valor do Qi quadrado calculado e tabelado. A tabela do Qi quadrado, eu só vou olhar nesse primeiro momento, apenas nessa primeira linha, 1 grau de liberdade, tabela 2 por 2, né? Então, 10, 5 ou 1%, 2,71, 3,84 ou 6,64. Eu consigo concluir isso
a esses 3 níveis de significância. Basta eu investigar esses elementos para esse item que eu estou investigando, né, que eu estou calculando. Então, quando eu olho para cá agora, né, para os slides ou para esse exercício aqui da questão 1, eu já sei que eu vou ter que calcular justamente isso, né, fazer justamente essa base aí para o Q², tá? Beleza?